No dia 1º de agosto de 2018, uma noite comum na pequena cidade de Griffin, na Geórgia, marcou para sempre a vida de Steven Freeman. Aos 23 anos, ele tinha crescido na região, vindo de família simples, e era conhecido por seus amigos como um rapaz alegre e trabalhador. A pessoa central desse dia foi sua namorada de longa data, Mary Catherine Rigdon, com quem ele mantinha um relacionamento desde a adolescência. A noite parecia tranquila, até que um episódio chocante se desenrolou. Steven foi encontrado com ferimento no peito. Mary Catherine, visivelmente abalada, afirmou à polícia que o incidente não foi intencional. Segundo ela, o objeto teria disparado enquanto estava sendo entregue a Steven. Em depoimentos iniciais, ela repetiu que foi um acidente, e sua história começou ali, cheia de dúvidas e contradições na cena em que ocorreu. Mas os primeiros relatos geraram tensão. Amigos e parentes de Steven começaram a traçar uma narrativa bem diferente. Um deles, Thomas Skinner, descreveu o relacionamento como tenso nos últimos tempos, apontando atitudes possessivas de Mary Catherine, além de relatos de crises que acabavam com ligações insistentes dele para ela. Enquanto isso, a cena em casa sugeria algo bem diferente do simples acidente. A polícia encontrou ânimos alterados, versões que variavam. Tudo isso abriu espaço para uma investigação que logo se tornaria intensa. Até ali, nada havia sido confirmado, mas o cenário já prometia um desdobramento dramático. Logo após o ocorrido, Mary Catherine Rigdon foi levada para a delegacia de Griffin. Em seu interrogatório, ela manteve a versão de que havia sido um acidente, disse que pegou o objeto e que ele teria sido acionado de forma inesperada. No entanto, à medida que os investigadores analisavam a cena, surgiram pontos estranhos: a posição do ferimento, o modo como os objetos estavam organizados e a ausência de vestígios que corroborassem a versão do acidente. Durante os dias seguintes, o depoimento de Mary começou a apresentar inconsistências. Inicialmente, ela dissera que o item estava em cima da geladeira. Depois mudou a versão, dizendo que o entregou a Steven com a ponta voltada para ele. A polícia notou que ela sabia manusear bem esse tipo de objeto. Ela era instrutora de segurança escolar e havia feito vários cursos de defesa pessoal. Isso fragilizou ainda mais a tese de acidente. Enquanto isso, a comunidade local começava a se dividir. Alguns defendiam Mary como uma jovem doce e incapaz de machucar alguém, enquanto outros viam nela traços de controle, manipulação e episódios anteriores de tensão com Steven. Amigos próximos diziam que ele já pensava em terminar o relacionamento e que havia confidenciado o desconforto com o comportamento dela nos últimos meses. Em setembro de 2018, Mary foi formalmente acusada e detida. O caso começou a tomar proporções maiores, ganhando a atenção da imprensa da Geórgia. Steven, até então uma pessoa quase anônima fora da cidade, passou a representar um símbolo de dúvidas profundas sobre o que realmente acontece por trás de portas fechadas em relacionamentos considerados normais. À medida que o caso ganhava visibilidade, mais detalhes do relacionamento entre Steven Freeman e Mary Catherine Rigdon vieram à tona. Os dois estavam juntos havia 7 anos, mas amigos próximos afirmaram que o namoro, apesar de duradouro, era instável. Steven era descrito como calmo, carismático e bastante apegado à família. Trabalhava como soldador e era apaixonado por futebol americano. Mary, por outro lado, era mais reservada, professora substituta em uma escola local, e sempre demonstrava fortes sinais de insegurança e possessividade. O histórico de mensagens entre os dois foi incluído na investigação. Algumas conversas revelavam conflitos, cobranças e desentendimentos frequentes. Havia sinais de que Steven tentava se afastar gradualmente, mas sentia-se preso emocionalmente. Amigos relatam que ele parecia receoso com as reações de Mary. Em uma dessas mensagens, ela mencionava que não suportaria viver sem ele, o que mais tarde foi interpretado como uma possível pressão emocional. Durante a reconstituição da cena, a perícia apontou algo crucial. A forma como o objeto foi acionado era incompatível com a versão dada por Mary. Segundo os especialistas, seria praticamente impossível que o disparo tivesse ocorrido acidentalmente da forma como ela descreveu. Mesmo assim, a defesa alegava que ela estava em choque e por isso se confundiu nos relatos. O promotor responsável reforçou a suspeita de que o ato teria sido proposital. Segundo ele, havia elementos que sugeriam premeditação ou, ao menos, um impulso consciente. O clima do julgamento começou a se formar mesmo antes da data oficial ser marcada, dividindo ainda mais a opinião pública. Em agosto de 2019, exatamente um ano após o ocorrido, teve início o julgamento de Mary Catherine Rigdon. A sala do tribunal em Griffin estava lotada. Familiares de Steven se mostravam esperançosos por justiça, enquanto a defesa de Mary buscava convencer o júri de que tudo não passou de um trágico acidente. Durante os depoimentos, o clima ficou tenso. Peritos, amigos do casal, policiais e especialistas em comportamento foram chamados. A promotoria apresentou uma linha dura, argumentando que Mary havia agido em meio a um surto de ciúmes, que já havia sinais anteriores de conflito e que o relacionamento estava à beira do fim. Por outro lado, a defesa construiu a imagem de uma jovem emocionalmente fragilizada, criada em ambiente religioso, sem histórico de violência, que estava em estado de confusão mental no momento da tragédia. Mas o ponto de virada veio quando a perícia revelou que a distância e a trajetória do disparo eram incompatíveis com o acidente. Foi mostrado em tribunal que o objeto teve que ser acionado com certa firmeza em posição específica, menos o que contrariava o relato de Mary.
Ainda assim, a defesa pediu que o júri considerasse o estado emocional dela e os possíveis lapsos de memória causados pelo choque. Após 5 dias de julgamento e mais de 6 horas de deliberação, o júri retornou com o veredito. Mary Catherine Higdon foi considerada inocente das acusações. A decisão chocou a comunidade local e gerou uma onda de indignação nas redes sociais, especialmente entre os familiares de Steven, que não aceitaram a explicação de acidente. Logo após a decisão do júri, Mary Catherine Higdon foi liberada. Ela saiu do tribunal sob forte escolta, enquanto do lado de fora, amigos e familiares de Steven protestavam em silêncio, segurando fotos e cartazes com mensagens de saudade e justiça. Para muitos, a sensação era de que algo não tinha sido esclarecido completamente, de que havia pontas soltas demais para um desfecho tão definitivo. A mãe de Steven, Shannon, deu uma entrevista emocionada para a imprensa local, afirmando que o filho havia tentado terminar o relacionamento dias antes e que havia alertado amigos sobre seu receio em como Mary reagiria. Embora o tribunal tenha encerrado o processo criminal, o caso continuou a reverberar em fóruns de discussão e investigações paralelas, feitas por jornalistas independentes e até documentaristas. Mary, por sua vez, manteve-se reclusa após a decisão. Não retornou ao trabalho, evitava aparições públicas e recusava entrevistas. O advogado de defesa afirmou que ela desejava seguir com a vida em silêncio, mas para muitos havia algo incômodo nessa saída silenciosa. A percepção de que a verdade completa talvez nunca fosse contada tornava tudo ainda mais pesado. Alguns detalhes do relacionamento de Steven, que não foram admitidos no tribunal, começaram a circular informalmente como um possível plano de mudança de estado, que ele teria confidenciado a um primo próximo. Esses relatos, embora não comprovados oficialmente, alimentaram ainda mais o mistério. Mesmo com o processo encerrado, a cidade de Griffin ainda vivia às sombras do caso. O nome de Steven Freeman passou a ser lembrado em eventos locais sobre relações abusivas e saúde mental. Uma campanha silenciosa se iniciou entre seus amigos, manter viva sua memória, buscando algo que ainda parecia faltar à explicação verdadeira do que aconteceu naquele 1º de agosto de 2018. Mesmo após o encerramento legal do caso, o nome de Steven Freeman ainda ecoava pelas ruas de Griffin. Pequenos memoriais foram colocados perto da casa onde tudo aconteceu. Velas, flores e mensagens apareciam ocasionalmente na calçada, deixadas por amigos e conhecidos. A sensação geral era de que o tempo havia parado naquele trecho específico da cidade. Enquanto Mary Catherine Higdon tentava seguir em silêncio, surgiam novas movimentações nos bastidores. Um ex-colega de trabalho de Steven revelou que poucos dias antes do acontecimento, ele teria mencionado que havia descoberto algo estranho sem especificar o que, e que precisava sair da casa o quanto antes. Esse relato reacendeu teorias não exploradas no julgamento. Além disso, uma ex-aluna de Mary publicou um texto nas redes sociais afirmando que a professora costumava mostrar sinais de instabilidade emocional, com reações desproporcionais e mudanças repentinas de humor. Esse relato, somado ao que já havia sido ventilado entre os moradores, fortaleceu ainda mais a ideia de que havia um histórico emocional mais complexo do que o apresentado em tribunal. O irmão de Steven, que mora em outro estado, também entrou na discussão pública. Ele declarou em um podcast local que não acreditava nem por um segundo que o ocorrido tenha sido acidental. Segundo ele, Steven estava determinado a recomeçar a vida, e isso poderia ter provocado uma crise na outra parte do relacionamento. Apesar dessas revelações, nenhuma nova investigação oficial foi aberta. A promotoria alegou que, sem provas materiais novas, não seria possível reabrir o caso. Mas para a população de Griffin, a história ainda estava longe de terminar. Após o julgamento, Mary se mudou discretamente da cidade. Seu paradeiro exato nunca foi oficialmente confirmado, mas relatos indicam que ela teria ido morar com familiares em outra região da Geórgia. Alguns moradores afirmam tê-la visto em pequenos mercados locais nos arredores de Atlanta, sempre sozinha e com um semblante reservado. Nenhuma rede social sua permaneceu ativa, e todas as fotos antigas desapareceram da internet. O caso de Steven Freeman foi abordado por programas investigativos e canais independentes, que passaram a reunir informações ignoradas no tribunal. Um desses documentários revelou que, na noite anterior ao acontecimento, vizinhos ouviram uma discussão prolongada vinda da residência do casal, algo que não havia sido enfatizado nos registros oficiais. Essa informação reacendeu uma teoria que ganhou força, a de que algo maior teria acontecido naquele lar antes do momento decisivo. Alguns especialistas sugeriram que a linha entre um conflito emocional e um impulso pode ser tênue, e que talvez Mary estivesse em um estado psicológico alterado. Porém, esse argumento não explicava todos os elementos técnicos apresentados pela perícia, como a posição e a distância do disparo. O promotor do caso, anos depois, deu uma entrevista discreta afirmando que, se dependesse apenas da análise forense, o resultado teria sido outro. Ele afirmou ainda que nem sempre a justiça encontra espaço dentro do processo legal, frase que causou intensa repercussão entre os familiares de Steven. Com isso, o caso entrou para a lista dos julgamentos mais controversos do estado da Geórgia, sendo discutido em universidades, congressos sobre comportamento humano e até em palestras sobre direito criminal. Steven Freeman, mesmo ausente, tornou-se símbolo de como relações complexas podem esconder sinais silenciosos que passam despercebidos até o último momento. Mesmo após 6 anos do ocorrido, o caso de Steven Freeman continua a dividir opiniões. Em 2024, um grupo de estudantes de criminologia da Universidade da Geórgia iniciou um estudo de caso
sobre o processo que absolveu Mary Catherine Rigdon. A pesquisa analisou falhas de comunicação entre perícia e promotoria, decisões do júri e os limites da lei em situações de alta carga emocional. O trabalho foi publicado em revistas acadêmicas e reacendeu o debate sobre o equilíbrio entre fatos técnicos e percepções emocionais em julgamentos. O estudo também trouxe à tona um detalhe pouco explorado: o histórico de chamadas para a polícia, feitas a partir da casa de Steve e Mary. Embora nenhuma delas tenha resultado em boletins de ocorrência formais, os registros indicavam discussões frequentes, especialmente nos últimos 2 meses. Isso levantou a questão: por que essas informações não foram levadas ao tribunal? Em entrevistas mais recentes, amigos de infância de Steven relataram que ele era uma pessoa pacífica, dedicada, com planos de viajar para fora do estado. Um deles contou que, dias antes do ocorrido, Steven parecia aliviado por ter tomado uma decisão importante sobre o relacionamento. Mas esse recomeço nunca chegou. Mary segue longe dos holofotes. Seu nome raramente aparece em registros públicos, e todas as tentativas de contato feitas por jornalistas foram ignoradas. Uma reportagem de 2025 tentou localizá-la, mas sem sucesso. O que se sabe é que ela nunca mais atuou como professora e nunca mais deu declarações sobre o caso. Enquanto isso, a família Freeman continua organizando eventos em homenagem a Steven. Eles afirmam que não buscam vingança, mas apenas a verdade, mesmo que essa verdade nunca venha à tona por completo. Hoje, Steven Freeman é lembrado por mais do que os últimos momentos de sua vida. Seus amigos organizaram uma fundação em seu nome voltada à saúde emocional de jovens adultos, oferecendo suporte a pessoas em relacionamentos instáveis. A iniciativa ganhou destaque regional, com apoio de psicólogos, educadores e até doadores anônimos que conheceram a história pelo noticiário. Cartas deixadas por Steven, encontradas meses após o caso em uma antiga caixa de recordações guardada na casa dos pais, revelaram trechos de reflexões sobre seus sentimentos, sua visão de futuro e até o desgaste que vinha enfrentando. Ele escrevia com sensibilidade, citando que às vezes a maior coragem é sair de onde já não há mais paz. Esses escritos foram publicados com autorização da família em um pequeno livro, usado hoje em projetos sociais. Mesmo com a comoção e a repercussão, o caso nunca foi oficialmente reaberto. Nenhuma nova testemunha, nenhuma evidência adicional. O sistema considerou encerrado o que para muitos é uma história ainda em aberto. Mas essa ausência de respostas finais se tornou parte do legado de Steven. Uma lembrança de que nem tudo se explica com lógica, e que nem sempre a justiça legal coincide com o sentimento de justiça pessoal. A ausência de Mary do cenário público, a mudança de postura de membros da promotoria e a constante aparição do caso em podcasts e documentários fazem com que o interesse popular siga vivo. Para uns, Mary é vítima das circunstâncias. Para outros, alguém que soube manipular a narrativa. E no meio disso tudo, uma pergunta permanece: o que de fato aconteceu naquela noite de verão em Griffin? Desde o dia 1º de agosto de 2018, quando a vida de Steven Freeman mudou para sempre, o caso continua a desafiar respostas simples: a absolvição de Mary Catherine Rigdon, a ausência de provas novas. Os relatos conflitantes e as emoções envolvidas deixaram uma história marcada por dúvidas e inquietações. Embora o processo judicial tenha se encerrado, para muitos, a verdadeira resolução nunca chegou. Hoje, a cidade de Griffin carrega na memória o nome de Steven, e com ele, um alerta silencioso sobre os desafios que podem existir por trás de relações aparentemente comuns. A verdade completa do que ocorreu naquela noite talvez jamais seja conhecida, e isso mantém vivo o mistério em torno desse episódio. Você acompanhou todos os detalhes, os depoimentos, as reviravoltas e as diferentes versões. Agora queremos saber de você. O que realmente aconteceu? Qual é a sua teoria sobre o destino de Steven Freeman? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe essa história com seus amigos e não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal para mais casos intrigantes como esse e ajude a manter viva a busca por respostas que nem sempre vêm com facilidade. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite? Sua opinião pode revelar algo que ainda está escondido. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 100 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas
e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha pro time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!